Internautas, estamos ao vivo na sede da Federação Paraibana de Futebol para o sorteio do Sub-19. Estamos cumprindo na íntegra tudo que foi combinado, tudo que foi acertado com os clubes no Conselho Arbitral do Sub-19. Eu quero apresentar as pessoas aqui presentes na mesa: Otamar Batista, diretor executivo da Federação; Sandro Roberto, presidente da Liga de Bahia; Tassiano Gadelha, ouvidor da Federação; e Arthur Alves Júnior, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paraibana de Futebol. Bom, como foi acertado no Conselho Arbitral Sub-19, o chaveamento ficou o seguinte: 4 grupos contendo o grupo do Litoral, os clubes CSP, Santos, Miramar, Alto Esporte, Botafogo e Spartak. O grupo do Agreste, Sport Lagoa Seca, Picuiense, Pere Lima, Serrano, 13 e Queimadense. O grupo do Brejo, São Paulo Cristal, Desportiva Guarabira, FEMAR, Confiança e Internacional. E o grupo do Sertão, Nacional de Pombal, Nacional de Patos, Souza, Atlético de Cajazeiras, Sabugi e Sport de Patos. Lembrando a todos que alguns clubes não estavam presentes no Conselho Arbitral, mas confirmaram a presença formalmente perante a Federação Paraibana de Futebol. Bom, os sorteios a ser realizados são os seguintes: os potes, os clubes em cada grupo serão sorteados por Tassiano. No caso, o primeiro sorteado, número 1, número 2 e número 3, dos grupos que contém 6 clubes, eles jogarão 3 jogos em casa e 2 fora. Ou seja, o grupo do Litoral, o grupo do Agreste e o grupo do Sertão contém 6 clubes cada grupo. O primeiro sorteado, o segundo e o terceiro, eles jogarão 3 jogos em casa e 2 fora. O grupo do Brejo contém somente 5 clubes e cada clube jogará 2 partidas em casa e 2 fora. Esse é o primeiro sorteio a ser realizado. É o número de cada clube. Pronto, vamos lá, Tassiano. Eu quero que você coloque todas as bolinhas de 1 a 6 no globo e vamos sortear o número de cada clube no grupo do Litoral. Grupo Litoral. Isso. Mostra o número, André. De 1 a 6, pessoal. Lembrando que o número 1, o número 2 e o número 3, eles jogarão 3 partidas em casa e 2 fora. Número 1, número 2 e número 3. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Pronto, pode fechar, Tassiano. Vamos lá. O primeiro clube a ser sorteado é o clube CSP. Vamos lá. Lembrando a todos, se o CSP caiu número 1, número 2 ou número 3, ele jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Isso na primeira fase do campeonato. Número 1. Número 1. O CSP jogará na primeira fase do campeonato 3 partidas em casa e 2 fora. Vou deixar a bolinha, tá sendo roda novamente. Próximo clube. O segundo clube a ser sorteado é o Santos. Número 6. Pronto.
Pronto, o Santos jogará 2 partidas em casa e 3 fora de casa. O próximo clube a ser sorteado é o Miramar. Número 2. O Miramar jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Tudo isso, lembrando ao pessoal, tudo isso na primeira fase do Campeonato Paraibano Sub-19. Qual o próximo clube? O próximo clube a ser sorteado é o Alto Esporte. Número 5. Número 5. O Alto Esporte jogará 2 partidas em casa e 3 fora. Próximo clube a ser sorteado é o Botafogo Futebol Clube. Número 3. Número 3. O Botafogo jogará 3 partidas em casa e 2 fora. E o último clube a ser sorteado é o Spartak. Número 4. Número 4. O Spartak jogará 2 partidas em casa e 3 fora. Pronto. Arthur, pode repetir como é que ficou? CSP, que ficou número 1, joga 3 partidas em casa e 2 fora. Isso. O Santos, que caiu com o número 6, joga 2 partidas em casa e 3 fora. Isso. O Miramar, número 2, caiu com o número 2, joga 3 partidas em casa e 2 fora. Isso. O Alto Esporte, o número 5, joga 2 partidas em casa e 3 fora. Isso. O Botafogo, número 3, joga 3 partidas em casa e 2 fora. Isso. E o Spartak, número 4, joga 2 partidas em casa e 3 fora. Isso. Pronto. Concluído o grupo do Litoral, passamos agora para o grupo do Agreste. Vamos lá, Tassiano. Pode colocar todas as bolinhas no globo novamente. Lembrando a todos, o número sorteado de 1 a 3 jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Isso nos grupos que tem 6 times. No grupo do Brejo, que só tem 5 equipes, todos jogarão 2 partidas em casa e 2 fora. Número 3. Cumprindo na íntegra tudo que foi acertado no Conselho Arbitral Sub-19. Número 4. Número 5. Número 6. Pode rodar, Tassiano, pode rodar bem. Qual clube? Pode rodar bem. O clube a ser sorteado primeiro é o Sport Lagoa Seca. Número 5. Número 5, o Sport Lagoa Seca jogará 2 partidas em casa e 3 fora. Próximo clube a ser sorteado é a Picuiense. Número 1. Número 1, Picuiense jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Próximo clube é o Serrano, Grêmio Recreativo Serrano. Número 3. Número
Número 3, o Grêmio Recreativo Serrano jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Próximo clube é a Desportiva Pere Lima. Número 6. Número 6, Desportiva Pere Lima jogará 2 partidas em casa e 3 fora. Próximo clube, 13, Futebol Clube. Número 4. Número 4, o 13 jogará 2 partidas em casa e 3 fora. E o último clube a ser sorteado é a Queimadense. Número 2. Número 2, Queimadense jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Pronto. Para finalizar, o grupo do Sertão. Vamos sortear o grupo do Sertão. Quer que repete aí? Pronto, vamos repetir o grupo do Agreste, como ficou, Arthur? Sport Lagoa Seca, número 5, 2 em casa e 3 fora. Picuiense, número 1, 3 em casa e 2 fora. Serrano, número 3, 3 em casa e 2 fora. Desportiva Pere Lima, número 6, 2 em casa e 3 fora. 13, número 4, 2 em casa e 3 fora. Queimadense, número 2, 3 em casa e 2 fora. Pronto, vamos sortear agora o grupo do Sertão. Pode colocar, Tassiano? Bola 1. Pode colocar as 6 bolas no jogo. 2. 3. 4. 5. 6. Pode fechar, pode rodar bem o logo. Qual a primeira equipe? A primeira equipe do Sertão a ser sorteada é o Nacional de Pombal. Número 5. Nacional de Pombal, número 5, jogará 2 partidas em casa e 3 fora. Pode sortear a segunda equipe, está sendo Nacional de Patos. Número 4. Número 4, o Nacional de Patos jogará 2 partidas em casa e 3 fora. Lembrando a todos que de 1 a 3, o sorteio de 1 a 3 jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Qual a próxima equipe? Próxima equipe a ser sorteada é o Souza. Número 6. Número 6, o Souza jogará 2 partidas em casa e 3 fora. Próxima equipe? Próxima equipe é o Atlético de Cajazeiras. Número 3. Número 3, o Atlético de Cajazeiras jogará 3 partidas em casa e 2 fora de casa. Próxima equipe é o Sabugi, de Santa Luzia.
2, o Sabugi jogará 3 partidas em casa e 2 fora. E a última equipe a ser sorteada é o Sport de Patos. Número 1. Número 1. O Sport de Patos jogará 3 partidas em casa e 2 fora. Agora vamos sortear, vamos repetir o grupo do Sertão como ficou. Pode repetir, Arthur, por gentileza. Nacional Pombal, número 5, joga 2 em casa e 3 fora. Nacional de Patos, número 4, joga 2 em casa e 3 fora. Souza, número 6, joga 2 em casa e 3 fora. Atlético de Cajazeiras, número 3, joga 3 em casa e 2 fora. Sabugi, número 2, 3 em casa e 2 fora. Esporte de Patos, número 1, 3 em casa e 2 fora. Pronto. Agora, para finalizar, vamos sortear o grupo do Brejo. Lembrando a todos que o grupo do Brejo contém 5 equipes, ou seja, cada equipe, na primeira fase, jogará 2 partidas em casa. Vamos sortear somente a numeração de cada clube. De 1 a 5. Pode retirar a bola 6, está assinando? Pode retirar e colocar de 1 a 5 no globo. Número 1. 2. 3. 4. 5. Pronto, pode rodar bem. Lembrando a todos que na chave do Brejo, cada clube jogará 2 partidas em casa e 2 fora. Qual clube? O clube a ser sorteado primeiro é o São Paulo Cristal. Número 2. São Paulo Cristal, número 2. Próximo clube a ser sorteado é a Desportiva Guarabira. Número 3. Número 3, para a Desportiva Guarabira. Próximo clube a ser sorteado é o FEMAR. Número 4. Número 4 para o FEMAR. Próximo clube é o Confiança de Sapé. Número 1. Número 1 para o Confiança de Sapé. E o último clube a ser sorteado é o Internacional. Número 5. Número 5 para o Internacional. Eu vou pedir para o Arthur repetir todos os grupos, Arthur, novamente para os internautas. O grupo do Litoral. Como ficou o grupo do Litoral? Grupo Litoral, CSP, número 1, 3 em casa e 2 fora. Santos, número 6, 2 em casa e 3 fora. Miramar, número 2, 3 em casa e 2 fora. Alto Esporte, número 5, 2 em casa e 3 fora. Botafogo, número 3, 3 em casa e 2 fora. Spartax, número 4, 2 em casa e 3 fora. Isso. Grupo do Agreste, Esporte Lagoa Seca, número 5, 2 em casa e 3 fora. Picuiense, número 1, 3 em casa e 2 fora.
Serrano, número 3, 3 em casa e 2 fora. Desportiva Perilima, número 6, 2 em casa e 3 fora. 13, número 4, 2 em casa e 3 fora. Queimadense, número 2, 3 em casa e 2 fora. Isso. Grupo do Sertão, Nacional de Pombal, número 5, 2 em casa e 3 fora. Nacional de Patos, número 4, 2 em casa e 3 fora. Souza, número 6, 2 em casa e 3 fora. Atlético de Cajazeiras, número 3, 3 em casa e 2 fora. Sabugi, número 2, 3 em casa e 2 fora. Esporte de Patos, número 1, 3 em casa e 2 fora. Grupo do Brejo, São Paulo Cristal, número 2, 2 em casa e 2 fora. Desportiva Guarabira, o número 3, 2 em casa e 2 fora. FEMAR, número 4, 2 em casa e 2 fora. Confiança de Sapé, número 1, 2 em casa e 2 fora. Internacional, número 5, 2 em casa e 2 fora. Pronto, muito obrigado, Arthur. Vamos adiante no sorteio. Lembrando a todos que o Campeonato Sub-19 é composto por 4 fases. A primeira fase, onde todos os clubes se enfrentam em turno único, que sorteamos agora os mandos de campo. A segunda fase, os 2 primeiros colocados de cada grupo se enfrentam em jogo único, com o primeiro colocado jogando em casa. E, passando adiante, vamos para a terceira fase. A terceira fase, a chamada semifinal, vamos fazer o sorteio agora para saber se o Litoral jogará com o Brejo, ou o Litoral jogará com o Sertão, ou o Litoral jogará com o Agreste na semifinal. E vice-versa entre as chaves. Pode colocar 4 bolinhas no globo, Tassiano? De 1 a 4. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Sobrando 2 bolas fora aqui. Pronto, pode rodar. 5 a 6. A bolinha número 1 é para o Litoral. A bolinha número 2 para o Agreste. A bolinha número 3 para o Brejo. E a bolinha número 4 para o Sertão. Número 2. Número 2, Agreste. Número 1. Número 1, Agreste versus Litoral. Essa é a semifinal composta agora no sorteio. Ou seja, o vencedor da segunda fase do Agreste jogará contra o vencedor da segunda fase do Litoral. Pode complementar o sorteio, Tassiano? Só para uma bola está ali. Número 3. Número 3, o Brejo. Número 4. Versus o Sertão. Ou seja, a semifinal é composta pelo grupo do Litoral enfrentando o grupo do Agreste e o grupo do Brejo enfrentando o grupo do Sertão. Esse foi o sorteio, o segundo sorteio. E para finalizar agora, vamos fazer o sorteio dos mandos de campo da semifinal e das finais. Quem jogará em casa
o primeiro jogo das semifinais e das finais. Pode fazer o sorteio, Tassiano, e colocar as mesmas bolinhas. O número 1 corresponde ao Litoral, o número 2 ao Agreste, o número 3 ao Brejo e o número 4 ao Sertão. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Pode fazer o sorteio. O clube primeiro a ser sorteado jogará o primeiro jogo em casa da semifinal. Número 3. Ou seja, o Brejo jogará, o vencedor do Brejo jogará o primeiro jogo da semifinal contra o Sertão, jogará o primeiro jogo em casa. Número 4. Essa não precisa, essa foi descartada porque o Sertão, o Brejo jogará a primeira em casa e o Sertão decidirá o segundo jogo em casa. Pode fazer o sorteio da outra semifinal. Número 2. Número 2, o grupo do Agreste jogará o primeiro jogo da semifinal contra o grupo do Litoral em casa e o grupo do Litoral, consequentemente, decidirá a semifinal em casa. Pode revirar, Tassiano? Pode repetir, Arthur, novamente? Número 1. Isso. Então, as partidas das semifinais. Primeira partida, Brejo versus Sertão. Primeira partida, Brejo versus Sertão. Jogo de volta, Sertão versus o Brejo. Isso. Na outra semifinal, primeira partida, Agreste versus Litoral. Jogo de volta, segunda partida, Litoral versus o Agreste. Pronto, gente. Para a gente finalizar o sorteio, vamos sortear agora o mando de campo da final. Pode colocar 2 bolinhas no globo, tá sendo? Bola 1. Dois. Número 2. A bolinha de número 1 equivale ao grupo do Litoral e do Agreste. Ou seja, o sorteado, se a bolinha número 1 for sorteada primeiro, Agreste versus Litoral, o vencedor jogará a primeira partida em casa da final. Se a bolinha número 2 for a sorteada, o Brejo versus o Sertão, o vencedor jogará a primeira partida em casa da final. Número 1. Número 1. Primeiro jogo da final é o vencedor entre Litoral e Agreste. E, consequentemente, o segundo jogo da final, quem decidirá em casa é o vencedor entre Brejo e Sertão. Número 2. Finalizamos o sorteio. Eu queria agradecer a todos os internautas. Vamos fazer um brilhante campeonato sub-19, se Deus quiser. Queria agradecer a presença de todos os diretores aqui presentes: Otamar, diretor executivo; Sandro, presidente da Liga de Bahia; Tassiano Gadelha, ouvidor da federação; Arthur Alves Júnior, presidente da comissão de arbitragem. E dizer que o lema da gestão da nossa presidente Michele é a transparência.
Vamos fazer um campeonato com mais transparência possível e um ótimo campeonato a todos. A tabela detalhada do Campeonato Paraibano Sub-19 daqui para sexta-feira estará publicada no site, juntamente com o regulamento específico do campeonato. Uma boa noite a todos e até mais. Vamos fazer um brilhante campeonato.